Salve, minha gente! Estamos começando mais um encontro aqui, no chão do Planalto Central. Eu sou Sheila Campos, ativista, comunicadora e pesquisadora, e hoje eu te convido para caminhar com a gente. Este é o podcast Escola na Rua, uma idealização de Matheus Costa, em parceria com Luna Lambert, pelo movimento Escola na Rua. Essa segunda temporada é realizada com apoio da Política Nacional Aldir Blanc e é também um convite para ouvir, pensar e sentir o território. Toda cidade é feita de histórias. Algumas vivem nos livros, outras nas ruas, e são contadas por quem pisa o chão todos os dias. Está começando o podcast Escola na Rua. Só quem vive o território conta a história. E se eu te dissesse que o caminho até a escola, o trabalho, o campo de futebol, a feira, a rua, tudo isso ensina? Esse é o podcast Escola na Rua, um espaço para viver o território como lugar de aprendizagem, cultura e transformação. E hoje a gente abre os caminhos para falar de um punho, que não se fecha para o ódio, mas se firma na resistência. Punho cerrado, cena, território e resistência. 1958. O Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. Antes de ser Distrito Federal, esse território já era cerrado. Brasília foi erguida sobre o suor de quem veio de longe. Mas o que pouco se conta é como essa terra vermelha moldou quem ficou. Terra de nascentes, de travessias, de memória. Terra que ensina, mesmo quando a gente não percebe. Vale a pena perguntar: como o Cerrado molda modos de vida, espiritualidades e linguagens artísticas no Distrito Federal? Hoje a gente vai falar de arte, de museu vivo, de teatro e de mãos que não deixam a memória secar. Porque entender o território é entender quem a gente é. Vamos conhecer as trilhas de artistas que fazem do Cerrado fonte de cultura, identidade e resistência. Porque no final das contas, o Cerrado não é o que nos separa, é o que nos une. O Cerrado ocupa mais de 23% do território brasileiro. É o segundo maior bioma da América do Sul. Mas talvez o dado mais importante é que ele guarda nascente de 8 das 12 principais regiões hidrográficas do país. É daqui que nasce a água que abastece o Brasil. Como explica a professora Rosângela. A primeira coisa a dizer sobre o Cerrado é que ele está no centro do Brasil, em sua maior parte, mas ele está em 14 estados brasileiros. No norte existe savana, porque ele é uma savana.
e que chega até o Paraná. No Paraná existe hoje só 1% de cerrado. E ao estar no centro do país, todos os biomas estão conectados com o cerrado, tanto fisicamente, com exceção do Pampas, que não, mas por ser a caixa d'água do Brasil, todos os biomas dependem do cerrado. Então, se o cerrado morrer, todo o Brasil vai morrer junto. E não adianta defender a Amazônia se não defender o cerrado. Todos os rios da margem direita do Amazonas dependem do cerrado, porque nasce no cerrado. Portanto, é urgente que as pessoas compreendam a importância do cerrado para a segurança hídrica, energética e alimentar do nosso país. E mesmo assim, quase metade do cerrado já foi destruída. Hoje, menos de 50% da vegetação original ainda existe. O cerrado é considerado um dos principais hotspots de biodiversidade do mundo. Isso significa duas coisas: ele é extremamente rico e extremamente ameaçado. Mas existe algo que quase nunca aparece quando falam do cerrado. O cerrado não é só natureza, ele é cultura. E é desse território que nasce arte. Arte que vira poesia, arte que vira corpo, arte que vira resistência. No Distrito Federal, o cerrado não é só paisagem, ele é personagem. E talvez o maior erro seja pensar que o cerrado está fora da cidade. Então, a pergunta é: como o cerrado molda a forma como a gente vive, sente e cria? A escola, às vezes, nega muitas formas de aprender. Fica presa no copia e cola, nos cadernos cheios, nos quadros cheios de texto. Mas tem gente que aprende olhando, aprende observando. E quando a gente fala do cerrado, existem saberes que não estão nos livros, estão nas mãos, na memória, na prática. É um pouco do que apresenta o nosso primeiro convidado, Divino Faleiros. Nascido em Uruana, no interior de Goiás, em 1958, Divino cresceu entre a roça, o trabalho e a vida com a terra. Ainda jovem, migrou para Brasília, como tantos outros que ajudaram a construir esta cidade. Mas foi aqui, no encontro com o cerrado, que ele encontrou também um outro caminho. Meu nome é Divino Alves Faleiros, eu nasci em Uruana, Goiás, mudei para Brasília em 1968. Quando cheguei em Brasília, a cidade ainda era criança, estava começando ainda a crescer. Aí depois, no ano de 70, mudei para Braslândia. E Braslândia foi onde eu estudei, onde eu alcancei a minha adolescência, juventude. E ali em Braslândia foi onde eu, no ano de 1980, 82, eu conheci o artesanato, né? Eu tenho 67 anos, a minha cor é parda, estamos aqui de roupa preta, né? Divino aprendeu como muita gente aprende fora da escola, olhando, observando o outro fazer, errando, tentando de novo, até entender o tempo da matéria. Quando eu era estudante, eu tinha aulas de educação artística. Naquela aula de educação artística, me chegava ali um professor,
Aí colocava um livro com um monte de pintura e virava assim: isso aqui é um quadro pintado em afresco do ano de não sei quantos milhões de anos antes de Cristo e não sei o que. Esse outro aqui é um outro quadro da época colonial, dizendo que era arte. Porque ali naquela aula não levava, por exemplo, um escultor para mostrar aqueles alunos como esculpir. Levava ali alguém que trabalhava com argila para moldar alguma coisa com argila. Aula na prática. Hoje, vivendo muita gente falar em teoria, mas na prática do que é arte, ninguém fala. Hoje, ele trabalha com o buriti, uma planta típica do Cerrado, com o talo, galhos, tinta e ferramentas simples. Ele cria totens, esculturas e histórias. O buriti, como ele está lá no brejo, né? Tem alguns que eles são intocáveis. Por quê? Porque tem pé de buriti que onde ele nasceu, o homem não tem como chegar onde ele está. Então eu creio que um pé de buriti desse, ele tem autoridade sobre a gente. Mais de 10.000 peças já foram produzidas pelas mãos dele. Mas talvez o mais importante não seja o número, seja o que essas peças carregam. Eu comecei a trabalhar com buriti, entalhando buriti como terapia ocupacional. Aproveitava algum período de tempo que tinha disponível, ia cortar o buriti como uma brincadeira, né? Como um passatempo, como uma terapia. Só que com o passar do tempo, aí a gente vai aprendendo, a gente vai tomando gosto pelo trabalho, e hoje essa terapia ocupacional, ela se transformou numa obrigação. Por quê? Porque os trabalhos vai caindo no gosto das pessoas, né? E a procura vai aumentando, né? Então a gente vai se apaixonando a cada dia pelo trabalho que a gente faz, né? Então e através desse trabalho que nós temos um reconhecimento, né? Às vezes eu fico até lisonjeado por ter chegado a gabinete de pessoas importantes, né? De já ter sido apresentado em programas televisivos. Por causa de quê? Por causa da arte que eu faço. Porque o buriti não é só material. Ele ensina o tempo, ensina o cuidado, ensina que criar também é escutar. Em um mundo que acelera tudo, o fazer do divino resiste. Resiste no ritmo da mão, resiste na memória, resiste no território. Mas existe um risco, e ele é silencioso. O risco desses saberes desaparecerem, de não terem continuidade, de não encontrarem quem aprenda, olhando e admirando o cerrado. E a minha preocupação é de que hoje, com tantos órgãos que dizem ser protetores do cerrado, de meio ambiente, mas que nós olhamos que eles não protegem nada. Porque eu creio que se eu criar uma secretaria de proteção, antes que um trator entre no pé do morro para derrubar
a floresta, o mato que tem no pé daquele morro, o fiscal de uma secretaria dessa tinha que chegar. Então, o que adianta, por exemplo, eu proteger depois de destruído? E quando a gente escuta o divino, dá para perceber que o conhecimento não nasce só da escrita. Ele nasce da experiência, da convivência, do território. Eles também vivem nas histórias. Histórias que atravessam gerações, que conectam passado e presente e que ajudam a gente a lembrar de onde vem. Porque se o divino nos mostra como o Cerrado ensina com a matéria, tem gente que ensina com a palavra, com o corpo, com a brincadeira. E é nesse caminho que a gente encontra Luciana Meirelles, atriz, brincante, contadora de histórias e pesquisadora das memórias que vivem na cultura popular. Nascida em Ceilândia, Luciana constrói sua arte a partir da ancestralidade, da oralidade e das tradições que resistem no tempo. Eu sou Luciana Meirelles, sou uma mulher parda, nascida em Ceilândia, aqui no Cerrado, no coração do Brasil. Hoje estou com um pano, um turbante de cor clara no cabelo, um vestido com tons terrosos. Chego para compartilhar esse momento, né, para falar desse tema tão importante que é o Cerrado. Sem o Cerrado a gente não tem, né, os outros biomas. A gente gosta de chamar o Cerrado de bioma nascente, né, esse bioma parideiro, né, que dele nasce os rios, nasce a fonte que alimenta, né, todas as outras. O Cerrado, ele é uma fonte de inspiração para as contações de história, para a criação de brincadeiras, personagens, dentro disso que a gente vem vivendo, né, no nosso território ali, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, e é um pouco desse lugar que eu venho falar também, com referência nesse conhecimento dos mestres e mestras, esse conhecimento que é de tradição oral, que vem do povo que está ali ligado mesmo à terra e a essa natureza essencial, assim. Há mais de uma década, ela dá vida à personagem Maria das Alembranças, uma figura que brinca com o tempo, com a memória e com aquilo que a gente não pode esquecer. Exatamente por ter nascido nesse concreto, né? Se bem que assim, na Ceilândia, onde eu nasci, nem tinha o concreto, na verdade. Eu cresci na rua de terra, sobrevivendo às enxurradas de lama que chega lá no setor Pessu. Mas esse contraste, né, dessa cidade derrubando, engolindo, né, essa natureza. Desde muito cedo, assim, para mim era uma grande questão esse sentimento de... Mas aqui em Brasília a gente é o quê? Né? Qual é a tradição? Qual que é a identidade cultural de Brasília, né? Então, quando eu comecei no movimento cultural, eu tinha lá meus 17 anos e carregava comigo esse sentimento muito profundo que todo adolescente, todo jovem também carrega, né? Quem eu sou, para onde eu vou, de onde, né, meu povo veio e essa busca por essas respostas, esse sentimento de ninguém-tude, né, que a gente fala, assim, essa coisa de Brasília não tinha uma história para contar. E a história que era contada de Brasília era a história de um JK, de um político, de um projeto oficial, de trazer uma capital que veio do Rio de Janeiro para cá. Mas em nenhum lugar isso... eu não entendi aonde que isso contava sobre mim, né? Sobre a minha história, de onde minha família tinha vindo. Então, eu passei muito a buscar esse lugar de identidade e memória. E é quando eu me encontro com os pontos de cultura e a partir desse trabalho com a cultura, eu vou então chegando em respostas. E essas respostas, né, vão vindo à medida que eu também vou vivenciando esse bioma, né? Então, viver o Cerrado
e conhecer a Chapada dos Veadeiros, e andar no Setor Pessul, procurar o rio, a cachoeira, né? Que a gente tem o rio Taguatinga, estamos aí lutando para esse rio estar vivo, né? Ressuscitar o rio, né? Que querem dizer para a gente que ele está morto, mas a gente sabe que ele não está. Então, a partir dessas caminhadas, e aí entendendo que o meu povo, que minha mãe, que meu pai também vieram de um cerrado para cá, é onde começa, né, essa história. Esse concreto que Brasília tem, ele não conseguiu soterrar e apagar esse cerrado, sabe? Assim, o cerrado, ele está vivo, ele está presente na cidade, nos arredores da cidade, nos corredores da cidade, nos parques, e é um verdadeiro tesouro isso que a gente tem aqui dentro do Distrito Federal. Quando Luciana fala, a gente percebe que lembrar não é só recordar, é manter vivo aquilo que o tempo tenta apagar. Na pedagogia griot, a memória não é passado, ela é tecnologia ancestral. O que acontece com um povo que perde sua memória? Ele também vai sendo esquecido. Um povo que esquece vai sendo esquecido e outra pessoa começa a lhe contar uma história. Então alguém sempre vai estar contando uma história para quem esqueceu da sua história. E esse é o processo que a gente... essa violência da colonização, né, com os nossos povos originários, com os nossos povos sequestrados de África para cá, e que dão origem ao que a gente chama dessa cultura popular brasileira, né, essa cultura afro-indígena brasileira, e que quando a gente pensa em Brasília e pensa nos construtores, nos candangos, né, nas pessoas que vieram do Nordeste, que vieram dos interiores para Brasília, foi um processo muito semelhante, né, no sentido de você retira essas pessoas das suas origens, então promove esse esquecimento, esse apagamento dessas memórias e conta uma outra história. E o problema disso é porque aí a gente começa a querer porque a história, ela é um espelho, né? Ela é um reflexo para a gente se ver e saber quem a gente é. E a partir do momento que eu começo a olhar num espelho que não reflete quem eu sou, mas um outro que é de outro lugar, que é de outro território, que tem outra cultura, a gente começa a viver um adoecimento, né? Que é esse processo desse adoecimento do nosso imaginário, né? Assim, a partir do momento que você tem um Brasil que busca um reflexo numa cultura norte-americana ou numa cultura, seja lá de onde for, mas que não está dizendo sobre quem você é, está dizendo sobre o que um outro te diz, né? Tem um outro dizendo para você quem você é. Então esse eu acho que é o grande perigo da gente esquecer a memória, né? E aí a gente também, isso acaba sendo esquecido. Então são muitas histórias. A gente vem vivendo esse movimento dentro do Distrito Federal, né, de recontar a história de Brasília e do Distrito Federal pela versão de quem chegou para construir a cidade e não só pela versão da história oficial, né? E a gente percebe isso, que teve muita gente esquecida, né? A gente percebe que tinha um território que já tinha uma história aqui. Essa história também não foi contada dentro da história oficial, né? Então existia povos indígenas aqui, existiam comunidades tradicionais, né? Planaltina, Lusiânia, enfim, uma série de territórios que já tinham o cerrado estava aqui, né? E os seus povos tradicionais estavam aqui, né? Quando Maria das Alembranças surge, eu sinto que ela vem para lembrar, para também falar de esquecimento, porque tem coisas que a gente realmente quer esquecer quando ela é uma figura inspirada numa ancestralidade, né? E quando a gente mexe com ancestralidade, a gente entende que tem coisas que a gente precisa lembrar e quer lembrar, mas tem coisas que a gente também quer esquecer, né? Que a gente precisa nomear e também esquecer, assim. E eu acho que o propósito, né, desse trabalho, dessa contação de histórias, é fazer uma regeneração mesmo dessas trilhas, né? Então, haviam trilhas aqui e essas trilhas foram substituídas por estradas, por concreto, e aí contar a história e lembrar disso é a gente lembrar que, lembra que por aqui passava um rio, aqui tinha um olho d'água, aqui tinha uma trilha, e isso nos ajuda a lembrar quem a gente é.
E quando a Luciana fala da Maria das Alembranças, fica claro que a memória não é só lembrança, ela é presença. Presença no corpo, na voz, na forma de existir e no cerrado. Tem gente que transforma essa presença em personagem. É nesse lugar que a gente encontra Rayane Mutante. Nascida em Taguatinga, filha de uma família que atravessou o país para construir Brasília, Rayane carrega no corpo a história de quem veio, de quem resistiu e de quem ficou. Peço licença e a bênção dos mestres, das mestras, dos mais velhos, das mestras do passado, do presente e do futuro também, para me achegar aqui nessa prosa. Eu sou Rayane Pereira, estou com uma blusa branca, um turbante colorido, uma calça jeans, e eu me sinto como um aprendiz desse grande avô nosso que é o Cerrado, assim, né? Sou arte educadora também. Minha aprendizagem perpassa pelas capoeiras, pelos sambas, pela educação infantil também, que é onde caminha esse desejo de semear essa consciência do aqui, do agora, da preservação, para que a gente tenha um futuro, consiga recriar, né, um futuro possível. Sua família percorreu mais de 300 quilômetros a pé, até chegar ao ponto de partida rumo à nova capital. Uma travessia que não ficou no passado. Virou memória e virou arte. Esperança me chamou pros caminhos de Brasília. Ea, ea. Foi assim que nasceu Mutamba. Mutamba, ela nasce da resiliência. Ela nasce do soprar do vento do sertão, do cerrado. Mutamba nasce da força das Marias do nosso povo do Brasil. Ela nasce do pulso das sambadas, da nossa resistência. Ela nasce da esperança e das conexões do caminho. Uma personagem que refloresta o imaginário e que carrega junto um jumentinho chamado Cafuringa, memória viva da travessia da própria família. Reflorestar imaginário é um conceito trazido por Ailton Krenak e ele propõe essa ruptura desse pensamento único centrado na produção e no consumo. É um convite para a gente perceber outras formas de mundo. Então, outras formas de mundo, para a gente valorizar outras narrativas, valorizar os saberes dos mais antigos e valorizar esses modos de vida em conexão com a natureza. Essa reflexão também, ela traz também o entendimento de que tem um empobrecimento muito grande na nossa maneira de pensar e sentir. E isso está totalmente ligado com essa crise climática e ambiental, porque a partir do momento que os seres humanos se desconectam da natureza, ele passa a silenciar muitas histórias, muitas culturas, muitos seres que são essenciais para a manutenção da vida. Então, diante disso, com as práticas artísticas, a intersecção cultural, ela surge como caminhos para que a gente possa guardar as nossas memórias, resgatar as nossas memórias e imaginar um futuro possível, né? Então, dentro dessas práticas, a gente encontra esses caminhos para que a gente consiga capturar o nosso potencial de sonhar e viver em coletividade, em comunidade e em conexão com a natureza. Então, a ideia é que a gente semeie na nossa mente humana essa possibilidade que ainda há tempo de nos salvarmos, né? E criar um futuro digno.
Cafuringa, ela faz parte da nossa família, né? Quando meus antepassados vieram, era um grupo de 30 pessoas e foi preciso comprar essa passagem principal de Arara, e o único recurso possível ali, com muita dor no coração, foi fazer essa troca de Cafuringa. E minha mãe contava que quando a família partiu no pau de Arara, Cafuringa ficou chorando, vendo o seu povo indo embora. Então, Cafuringa tem esse viés de celebração, tem esse viés de conexão emocional e tem também esse viés de uma honraria, dentro desse sentido também, dessa figura simbólica, onde eu guardo memórias dessa trajetória de esforços que os meus antepassados vieram, né? E Cafuringa também é o jumbentinho, que é esse ícone da cultura nordestina, né? Que durante décadas e décadas é esse símbolo de resistência, de adaptabilidade dos sertanejos, né? Diante das secas e todas as condições da região. E essa figura dessa espécie do jumento também, assim como o nosso cerrado, tem passado por percas muito drásticas. Existe uma pesquisa que eles podem ser extintos dentro de 4 anos, devido ao avanço do mercado asiático de grande abate, né? Então, para além de trazer os meus antepassados para passear, é uma forma de guardar comigo os valores que os meus antepassados tiveram, que é isso, de olhar os seres de uma forma respeitosa, de todas as formas de vida, assim, né? Então, Cafuringa traz esse símbolo, assim, de força e adaptabilidade. Porque no Cerrado, a arte não é só expressão, ela é defesa do território. É identidade. Se o divino cria com a matéria e a Luciana cria com a memória, Rayane cria com o corpo. Tem gente que planta árvore e tem gente que refloresta o imaginário. E quando a gente escuta tudo isso, surgem perguntas. Por que essas histórias precisam resistir? Por que o Cerrado precisa ser defendido? Cuidar disso que é a sustentação da vida, né? Que está ali na natureza, que está no Buriti, que está num ofício tradicional, que está num projeto de educação que considere, né, esse vínculo, né, entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Então, o que a gente tem entendido, assim, é que é a luta, é a batalha. Não considerar que essa guerra está perdida, não comprar esse discurso de fim de mundo e a gente continuar trabalhando, né? É um trabalho de formiguinha. A gente, né, um dos coletivos que a gente faz parte é o Formigueiro de Angola. A gente gosta muito de brincar com o nosso grupo de capoeira, o nosso mestre Formiguinha, que é a gente cultivando esse espírito de formiguinhas mesmo, né? E pequenas pessoas em pequenos lugares, fazendo pequenas coisas, há de sustentar o céu. Nós temos dialogado também dentro dos nossos coletivos sobre justamente essa preocupação que os nossos mestres e mestras já estão indo embora, né? Como a gente fazer para salvaguardar esses saberes, né? Esses fazeres, para que pessoas do futuro consigam acessar, assim, né? E é uma realidade dentro das minhas práticas educativas, assim, tanto com jongo quanto com a capoeira, a gente traz, né, esse cenário, esse bioma, e crianças não sabem, acham que o café veio do mercado, não tem essa conexão, né? Então a gente recebe, quando a gente entende isso, essa urgência né, dessa manutenção desse saber, então eu acredito nisso, assim, que é de fato esse trabalho de formiguinha e que a gente não pode desistir. Porque o que a gente está chamando aqui de cultura também é território. E território é disputa.
disputa por memória, disputa por identidade, disputa por futuro. É nesse ponto que a gente amplia a conversa, para entender o Cerrado não só como experiência, mas como conceito, como campo de estudo e também como campo de conflito. Rosângela Azevedo Correia é professora da Universidade de Brasília, pesquisadora das relações entre cultura, meio ambiente e sociedade. Eu sou Rosângela Correia, serratense de corpo e alma, historiadora, antropóloga social, professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e diretora-geral do Museu do Cerrado. Eu sou mulher, olhos castanhos, cabelos longos abaixo dos ombros, mãe do Bruno, avó do Maruan e uma apaixonada pelo Cerrado. E dedica sua trajetória a pensar o Cerrado como território cultural. O Cerrado é um dos biomas mais antigos do planeta Terra. Ele é muito velho, ele tem 45 milhões de anos. Então, a gente precisa mostrar essa história, e a presença humana ela é relativamente recente, tem mais ou menos 12 mil anos, pode parecer muito, mas ela é recente em relação à evolução do planeta Terra. E esses humanos que aqui chegaram, eles conviveram nas 11 fitofisionomias que existem no Cerrado. Uma delas são as veredas, onde a árvore símbolo é o buriti, né? E toda essa diversidade de solo, de vegetação, de clima, de pessoas, de culturas, faz do Cerrado a savana mais biodiversa do planeta Terra. E a torcida do Flamengo e do Palmeiras não sabe disso. Então, a gente precisa mudar a educação brasileira, que continua sendo bancária e nada libertadora. A gente precisa mudar os meios de comunicação, porque eles estão empenhados em fazer programas que nada engrandece o nosso país, o nosso Cerrado. As notícias são superficiais, fúteis, negacionismo, né, fake news, etc. A gente precisa mudar as famílias, porque as famílias nas comunidades ainda sentam ao redor da fogueira para conversar. E se a gente não conversa, aí a gente não consegue trazer a memória, porque a memória ela existe. Ao contrário do que Juscelino Kubitschek afirmou no dia que ele inaugurou Brasília, que aqui nada existia, e aí parece que deu um lapso de memória no cara, e ele não reconhece, primeiro, que tinha Cerrado, e que ele vai cometer um dos maiores crimes ambientais do nosso país desde então, que é a construção de Brasília, onde ele elimina o Cerrado. E ele vai negar a existência dos povos, das pessoas que aqui estão. E, consequentemente, essa negação da história local, ela não é por acaso, né? Então, a gente precisa recontar a historiografia oficial e mostrar as nossas histórias. Eu sou uma das poucas mulheres no planeta Terra que não posso mentir minha idade, porque eu nasci em Brasília. Eu tenho 64 anos. Então, não tem também nenhum problema eu falar minha idade, porque, né, eu nasci em Brasília, eu sou a primeira geração. Então, é interessante quando você diz que, como adolescente, você não sentia que tinha identidade. Mas é que as pessoas querem ter uma identidade. Eu sou carioca, eu sou paraense. Brasília, nós somos muitas identidades. E isso que é a grande beleza de ser de Brasília, que nós somos muitas e muitos, né? E, consequentemente, com muitas histórias, né? Então, eu acho que para a gente poder amar o Cerrado, a gente precisa conhecer o Cerrado. Ela está dizendo que o Cerrado não é só um espaço físico. Ele é vivido, ele é sentido, ele é construído pelas relações que acontecem nele. É ali que se formam os modos de vida, os saberes, as práticas culturais.
e também os conflitos. A começar pelo agronegócio. Não se faz plantação de soja, milho, cana-de-açúcar sem água, para começo de conversa. Se acabar com o cerrado, acaba o agronegócio. Perde toda a sociedade brasileira, porque a maior parte da energia produzida no país sai do cerrado. Então, agora nós estamos falando através de microfones, luzes, né, computadores, depende da energia elétrica. Então, é uma questão nacional, né? Os consumidores, todos nós precisamos de água, então todos iremos perder efetivamente se o cerrado acabar. Acontece que existe uma lógica perversa em que o cerrado é o bioma do sacrifício. Então, vamos conservar a Amazônia, existe o Fundo Amazônia e só 10% desse fundo é destinado para os outros 4 biomas, entre eles o cerrado. Então, não só destruímos, como não restauramos aquilo que já foi destruído, que no caso do cerrado é mais ou menos 54% do que foi um dia 2 milhões de hectares, né? Nessa lógica perversa, eu não vejo ninguém indo para a rua se manifestar em prol do cerrado. Fazer realmente uma grande mobilização nacional, porque é uma questão de segurança nacional defender o cerrado. Não é só porque eu amo o cerrado, é uma questão que afeta a cada um dos brasileiros e brasileiras. Então, no mínimo, é burrice do agronegócio ter uma ação contínua de destruição do cerrado. Porque não precisa ser também cientista nem bruxa para ver que 30% da vazão dos rios do cerrado já diminuíram e a prerrogativa não é aumentar, porque a gente tem uma diminuição de chuvas e, consequentemente, o cerrado, que tem a capacidade de absorção dessas chuvas, não tem como seguir alimentando os rios brasileiros. Então, é uma urgência. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Da gente estar falando para o cerrado, porque eu acho que a gente tem que falar do cerrado todos os dias, até que o Congresso Nacional aprove a PEC em que torne o cerrado como patrimônio nacional. Porque enquanto alguns enxergam o cerrado como recurso, outros enxergam como casa. Enquanto alguns veem terra, outros veem vida. E é nesse choque de visões que o território se torna disputa. Mas a Rosângela também traz um outro caminho, o do cuidado. Porque, segundo ela, a gente só cuida daquilo que ama. E a gente só ama aquilo que conhece. Todo espaço museológico é um espaço educativo, de pesquisa e profundamente de conexão com as pessoas. Não existe mais o museu como um depósito de coisas velhas e inúteis e que as pessoas circulam para ver essas coisas. No caso específico do Museu do Cerrado, ele é um museu virtual que tem como objetivo a divulgação dos conhecimentos científicos e os saberes e fazeres dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Nós temos 15 grandes temas, desde paleontologia, as crianças se amarram quando descobrem que aqui tinha dinossauros, né? Arqueologia, ecohistória dos povos indígenas e as comunidades tradicionais, biodiversidade, agrobiodiversidade, filologia, medicina, porque o cerrado é uma farmácia a céu aberto, né? Cura através do conhecimento das raizeiras, das benzedeiras, das rezadeiras, das parteiras, né? Enfim, são 15 grandes temas, logicamente, a questão da educação. E como a gente, Universidade de Brasília, não teria a menor condição física e pedagógica de atender 26 mil professores efetivos da Secretaria de Educação, fora das escolas privadas, e mais 16 mil professores temporários, o Museu do Cerrado seria uma forma da gente chegar às pessoas, porque ele é um museu virtual, as pessoas podem entrar a qualquer hora do dia, da noite, da semana, do ano, e a gente tem uma proposta de alfabetização ecológica
AB Cerrado a partir do alfabeto de plantas e animais do Cerrado. Então a gente trabalha tanto com crianças, jovens e adultos, com EJA também, e os meus estudantes que pouco sabem sobre o Cerrado. Então todo mundo precisa ser alfabetizado para realmente ter condições de defender o Cerrado. O museu, ele não pode ser apenas um espaço onde a gente passa informação, porque isso existe em vários lugares, no tal do TikTok, de repente as pessoas estão nada mais circulando os títulos, né, e não param para ler. Então a gente precisa que o museu também seja um espaço dialógico, em que as pessoas realmente possam conversar com a gente. E uma forma da gente conversar é a arte. Então no museu a gente tem todas as formas de arte, né? Desde artesanato, teatro, dança, pintura, escultura. A gente abre o espaço do museu para todo artista que tem o Cerrado como inspiração. Porque a linguagem científica é uma linguagem muito dura, que poucos entendem. E a gente precisa fazer a meia-culpa, que a universidade ela não consegue dialogar com a sociedade. A sociedade não sabe o que produzimos muitas coisas legais, importantes, significativas para a sociedade, mas esse diálogo não flui. Então, o nosso museu ele é um espaço diferenciado, tanto de museus presenciais como de outros museus virtuais, justamente porque a gente quer divulgar não só o que a universidade produz, mas o que indivíduos, coletivos e instituições estão realizando pelo Cerrado e no Cerrado. Então, a universidade ela tem a obrigação, desde o meu ponto de vista, de promover todas as formas de comunicação, né? E essa ação tem a arte como fundamento, né? Porque é o que traz alegria, o que traz conexão e um amor que é fundamental para a gente que quer defender a vida, né? E talvez esse seja o papel da arte, das histórias, das práticas culturais que a gente ouviu até aqui. Fazer a gente conhecer, para poder sentir. E sentir para poder cuidar. O Cerrado, para mim, ele é tudo, ele é a vida da qual eu faço parte. É um grande mestre, então eu aprendo muito com ele a resiliência. Quando as pessoas ficam dizendo, tem um monte de árvores tortas, hello, ele não tem só árvores tortas, ele tem quase 13 mil espécies de árvores, bromélias, cactos, florzinhas pequenininhas, né, que o fogo quando passa, você diz, morreu. Daqui a pouco vem a chuva e ele está cheiroso, colorido, cheio de vida, né? Então é claro que ele tem um nível de suporte que ele não vai durar para sempre se a gente continuar destruindo ele. Mas ele está aí nos ensinando que é possível resistir a toda essa ofensa, essa opressão. Porque em pesquisas que eu tenho feito com professores e professoras, muitas vezes dizem, o Cerrado é feio, triste, inútil e sem graça. Por isso eu criei o Museu do Cerrado. Porque eu digo, pelo amor de Deus, né? Se os professores e professoras dizem uma coisa dessa, aí não tem esperança, por mais que a criança seja muito boazinha e goste de florzinha. Então, o Cerrado realmente ele precisa ser visto por toda a sociedade brasileira, não só por nós que somos serratenses, porque aqui nascemos, porque aqui vivemos, mas poder mostrar para todo o país, porque ele é importante também para os hermanos Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que suas águas chegam até lá. Mas a sociedade brasileira poder sair desse imaginário que é bonito, são árvores de 80 metros, 70 metros, porque como o Cerrado é uma floresta invertida, sua riqueza está naquilo que a gente não vê, que são suas longas raízes, né, que penetram o solo e alimenta os aquíferos e alimenta os lençóis freáticos. A sua maior riqueza não está em leões e girafas e hipopótamos como na África.
mas em micro-organismos, insetos que as pessoas não gostam. Ele é muito peculiar, porque a sua maior riqueza não está naquilo que a gente vê. E aí a gente tem que ser muito delicado para pisar no seu chão, muito delicado para sentir a textura das suas folhas, dos seus caules. Os animais, né, eles não são tão grandes assim que chamem a atenção dos nossos olhos. E as serpentes, meu filho é especialista em serpentes, elas estão salvando vidas porque do veneno se faz remédios. Elas são extremamente importantes. A gente está cheio de rato na cidade porque não tem cobras, né? Me doeu muito há umas 2 ou 3 semanas atrás que mataram uma onça e ela estava passeando no lago, sabe? E ninguém conseguiu vê-la antes que alguém atropelasse. Então, assim, é muito duro ver que muitas vezes a gente só precisa olhar, ter um olhar atento a esse lugar ao qual nós pertencemos. O Cerrado não é só um bioma, é um território cultural, é memória, é identidade, é resistência. E depois de caminhar por essas histórias, pelas mãos do divino... Para mim, o bioma Cerrado, ele tem resistido a muita coisa, né? Como eu já disse antes, ele tem resistido à tempestade, a ventanias, à seca, a queimadas, né? Aí ele se coloca aqui como um grande diretor, como um grande mestre que está nos ensinando a ser forte. Eu vi uma ilustração certa feita que havia uma queimada e ali naquela queimada tinha um beija-flor com aquele bico tão pequenininho. Ele corria lá numa pocinha d'água, enchia o biquinho de água, chegava em cima daquele grande incêndio e derramava aquela gotinha de água. Aí foi passando um pelicano com aquele bicão tão grande, um espaço tão grande que poderia levar muita água, e falou para o beija-flor: o que é que você está fazendo? Eu estou tentando apagar o fogo. Ele disse: mas com uma gota de água você não vai conseguir. O beija-flor disse: eu estou fazendo a minha parte. Pela memória da Luciana. Peça a benção ao Cerrado. Pra gente, dentro da Casa Moringa, assim, né, esse trabalho com a Maria das Lembranças, veio sempre isso que a professora falou, assim, da gente buscar um olhar mais cuidadoso para essas pequenezas, né? Para essas miudezas que o Cerrado apresenta para gente. E eu acho que isso vai moldando mesmo um olhar, uma estética, sabe? Dentro da gente, dentro do nosso imaginário. Porque realmente você olha um campo limpo, você fala: não tem nada aqui. Só que quando você começa a caminhar, isso, bem ali tá a vereda, tá o Buriti, tem um monte de espécies de flores, é uma microflora super delicada, vários insetos, enfim. Então, esse refinamento desse olhar que busca mais profundamente, e aí também essa referência às raízes, né? Que elas vão ter que ir mais fundo para buscar água. Eu acho que isso diz muito sobre esse ser serratense, que é uma construção, uma construção não é uma criação, é um ser em aprendizagem, porque isso, a maior riqueza do Cerrado está no seu subterrâneo, né? Tá nesses rios que estão por baixo. Então aqui estão os aquíferos, aqui está o olho d'água, é aqui que nasce a água, nessas raízes que abrem caminho na terra para a água da chuva chegar lá embaixo, ser armazenada. Então, isso diz sobre a nossa busca também por mergulhar
né, no nosso próprio subterrâneo, nessa identidade, para encontrar essa raiz mais profunda, para achar essa água da memória que está lá por baixo, né? Então ela não vai ser vista num primeiro momento. Então muitas vezes quem vê o nosso trabalho, né, nosso espetáculo no primeiro momento, ai, que bonito e tal, e não entende muita coisa, porque muita coisa está num subterrâneo, está em sentidos que são muito íntimos, né, de ressignificação da identidade, da história de cada uma, dessa busca por essas memórias. Então às vezes está ali no símbolo que está pendurado no figurino, numa imagem que está pintada, que está desenhada, e que juntos a gente vai costurando essa grande floresta que é esse cerrado, que é vivo, que é diverso e que nos convida a buscar o olhar para o detalhe, para o que está invisível, para o que está escondido. E aí isso nos leva também para esse lugar, né, de uma busca por uma espiritualidade, por uma cura, né? Não à toa Brasília é o lugar no Brasil com mais centros espiritualistas, assim, né? Tem várias teorias sobre, né, enfim, essa relação com os cristais, né, que a gente está em cima de um grande cristalino, que eu acho que diz muito, sabe, sobre essa qualidade de arte que é produzida e criada dentro desse grande mestre que é o Cerrado. Pelo corpo da Rayane. Ele é um grande ancestral, assim, né? Que ele nos atravessa não só como uma inspiração externa, mas como da nossa composição, dessa nossa relação, né, de sentir a boca do nosso viver, de como ele acolheu esse povo que veio de longe. E ouvindo a professora assim, eu acho que ele é um grande mestre que tem o que muito aprender, assim, dentro dessa estética em construção, né? E pelo olhar da Rosângela. Cerradiar, que é a cidadania do Cerrado. O cidadão não é aquele que apenas vota no dia das eleições, mas é aquele que atua diariamente com ações concretas, não só fechando a torneira para economizar água, porque 97% da água consumida no Brasil é para o agronegócio, não é o consumo diário nosso. Não que não tenhamos que fechar a torneira, mas é a gente realmente contar o que a gente conversou aqui hoje para mais 3 pessoas. Aí já não seremos somente 5 pessoas. E que a gente multiplique todo esse conhecimento e que a gente tenha a coragem de abrir a boca em todos os espaços possíveis, na Câmara Distrital, na Câmara Federal, dentro das escolas, no meu bairro, na minha família, e que a gente realmente tenha o exercício da cidadania como premissa para existir. Não existirá vida sem Cerrado. Talvez a gente já não esteja mais no mesmo lugar. E sabe a pergunta que abriu esse episódio? Como o Cerrado molda a forma como a gente vive, sente e cria? Talvez a resposta não esteja só nos livros, nem só na academia. Talvez ela esteja mais perto do que a gente imagina. Porque no fim das contas, o território também forma a gente. E quando a gente transforma o território, a gente também se transforma. Você ouviu o podcast Escola na Rua. Um convite para escutar, sentir e viver o território como espaço de aprendizagem, cultura e transformação. Esta segunda temporada é uma idealização do movimento Escola na Rua, realizada com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc. A ficha técnica deste projeto tem coordenação geral de Matheus Costa, produção executiva de Luna Lambert, produção radiofônica de Maria Cleudes Pessoa, coordenação de pesquisa de Daniel Miojo, roteiro de Cristiane Sobral, assistência de coordenação geral e videomaker Cristiano Silva, design, edição e distribuição de Jano Ário Júnior, social media de João Vick e apresentação
de Sheila Campos. Acompanhe o projeto nas redes sociais, @Escola na Rua. Eu sou Sheila Campos e te encontro no nosso próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Escola na Rua. Não deixe de acompanhar também os outros episódios. O Escola na Rua é uma iniciativa que enxerga o território por sua memória, sua cultura e faz disso educação. Siga, compartilhe e escute o território. Obrigado por estar conosco. Lá no pé do Mutambá, já fui cobra, fui